News FM, Frequência Baiana. Oferecimento pós-graduação Faculdade Baiana de Direito, o maior núcleo de pós da Bahia. Matrículas abertas. A Gomes, o que você imaginar em papelaria, escritório e informática. Tudo no atacado e no varejo. E Casa do Ar, a sua loja especialista em ar-condicionado VRF. 3205-2000. 3205-2000. Você ouve Band News FM. Informação o tempo todo. Não nasci para famoso nem para ilustre, não me meço com tais medidas, nunca me senti escritor importante, grande homem, apenas escritor e homem. A citação é de Jorge Amado no livro Navegação de Cabotagem. E a gente, claro, discorda dessa frase. Afinal, Jorge Amado é sim um grande escritor que deixou um legado imenso para a literatura baiana e foi responsável por divulgar a cultura daqui para o mundo. Pois é, o próximo domingo vai ser marcado pelo aniversário do baiano, que faria 102 anos. E claro, a gente hoje aqui no estúdio recebe a neta de Jorge, Zélia Gattai. Maria João, boa noite. Boa noite. Tudo bem com você? Um prazer tê-la aqui, viu? Prazer é meu. E também, claro, o professor de literatura da UNEB, especialista e estudioso das obras do escritor baiano, Judeci Leite. Boa noite. Boa noite. Pois é, hoje o debate promete esse centenário, né? Podemos dizer assim, centenário, 102 anos. A gente sempre vai falar em centenário de Jorge Amado e a gente queria fazer um balanço aí, né? Como é que a gente pode falar de Jorge nesse momento aqui na Bahia? Você acha que ele é reconhecido à altura? Vamos começar por aí. Com toda certeza. O povo da Bahia não esquece o Jorge Amado. E eu arrisco a dizer que não é só o povo da Bahia, não. O povo em geral não esquece o Jorge Amado. Porque você vê que já tem 11 anos que o meu avô morreu. E mesmo assim, nós recebemos muita gente na porta de casa querendo entrar para conhecer a casa, querendo ver onde estão as cinzas deles. As pessoas têm um carinho enorme quando ouvem o nome Jorge Amado. Perfeito. E você, Judeci, como é que avalia? Eu concordo. Eu lembrava que na festa de Iemanjá, desse ano, 2 de fevereiro, as pessoas disputavam ao lado das representações de seu avô e de sua avó para tirarem fotos, brincando, oferecendo goles e provocando risos para as fotografias familiares, não é? Então, você via ali não somente intelectuais e estudiosos da obra de Jorge Amado, mas gente do povo desta terra e de outras terras, querendo dizer, olha, estou aqui próximo a Jorge e a Zélia, essas representações em frente à casa de Iemanjá, e, portanto, eu estou na Bahia, numa Bahia negra, numa Bahia afro-brasileira, numa Bahia com toda a identidade do Dendê. Aliás, é bom lembrar um pouco do Dendê, que alguns críticos, inclusive de uma universidade respeitadíssima do Sudeste, criticavam seu avô porque ele tinha muito Dendê na obra. E a gente agradece a Deus por essa quantidade de Dendê. Com certeza. Com certeza. E para você, Maria, como é ser neta de Jorge Amado, né? A gente sabe que o assédio deve ser grande, né? Olha, o assédio não é grande, não. Eu vou te dizer que eu não sei como é ser não neta de, né, Jorge Amado, porque eu sou neta dele desde que eu nasci. Uhum. Então é a única referência que eu tenho é sendo. E eu posso dizer que é uma maravilha. E quando eu falo uma maravilha, não é pelo escritor, não é pelo famoso, é pela figura humana que porque é difícil até falar dele no passado. Porque ele está muito vivo ainda. Judeci, a gente sempre discute, né, quando a gente fala de artistas, independente do segmento da arte dele, seja pintura, literatura, enfim, escultura, como um artista ele pode ser contemporâneo mesmo daqui a alguns milhares de anos. Se não Jorge... Não, pode falar. Desculpa. Jorge Amado, obviamente, ainda é contemporâneo. Sim. Até quando é que a gente pode ir? Veja bem, se não for assim, não é artista e não produz arte, não tem a temporalidade. E enquanto nós tivermos possibilidade de discutir formação de identidade nacional para sempre
Enquanto nós tivermos possibilidades de discutir identidades étnicas, identidades de gênero, enquanto a gente tiver possibilidade de discutirmos identidades afro-religiosas, enquanto a gente tiver possibilidade de discutir o mar da Bahia, né, e essas possibilidades de interpretar a Bahia como uma nação, Jorge Amado fez da Bahia o mundo e o mundo a Bahia. Ele vai ser eterno. Então, você tem esses saques na obra de Jorge Amado, entre outros, evidentemente, que a torna atemporal. Então, ele é muito atual. Vamos pensar, por exemplo, num personagem-chave, que eu sempre falo, até porque o seu avô declara em algumas entrevistas que era o personagem preferido dele, Pedro Arcanjo. Quantos Pedros Arcanjos nós temos hoje no Pelourinho? Quantas obras foram recriadas a partir de obras amadianas? Olha, Jorge Amado inaugura a literatura, uma espécie de literatura negra e de axé. Quem vier depois dele, veio depois. Vai construir, mas considerando que há uma matriz fundadora, que vai considerar a representação de arquétipos, de orixás e de ancestralidade para a construção dos personagens. Pedro Arcanjo, que é filho de Exu, e que a gente pode ver uma ressonância dele em Opaió, do personagem Roque, que vai ser a mistura do Pedro Arcanjo e do Lídio Corró, compadres ali de Tena dos Milagres. Não estou falando de imitação, mas sim do que nós poderíamos genericamente chamar de influência. Mas não tem jeito. Jorge é o fundador desse tipo de literatura. Maravilha. Essa paixão de Jorge Amado, né? A gente vê muito essa paixão dele pela Bahia em diversos ou quase todos os trabalhos produzidos por ele. Ele falava muito dessa paixão. Como era essa relação dele? Enfim, não sei se você como pode avaliar isso, citar isso no dia a dia de Jorge. Como era? Eu vejo que a paixão era atávica, era uma coisa dele, que vinha com ele, não foi uma coisa construída. Então, ele dizia muito, eu viajo e vejo a Bahia, em todos os lugares que eu vou, eu sinto um pouco da Bahia, pena que não tem farinha. Bacana. Que legal. Então, só para concluir um pouco o que o senhor falou, eu vejo que a literatura de Jorge Amado continua atual enquanto a Bahia estiver viva ainda lá. Ah, com certeza. Eu sempre me encanto com o processo de criação de um livro, de uma pintura, como é um processo de como o artista faz aquelas ideias que borbulham ali na cabeça dele se transformar num livro, numa pintura, numa escultura. Jorge Amado tinha algum processo de construção, de escrever os livros? Ele tinha alguma rotina produtiva, se é que a gente pode falar assim, ou as coisas com ele aconteciam assim? Ele estava bem aqui, a Bahia aparecia para ele em Paris, e aí ele chegava, sentava e começava a escrever? Não, ele tinha uma rotina de escrita, uma rotina inclusive rígida. Quando ele estava escrevendo um livro, ele ficava muito tempo sentado escrevendo e acordava às vezes de madrugada com alguma ideia para sentar na máquina e escrever. E ele tinha uma imaginação inacreditável. Ele já bem velhinho, já doente, ele tinha 2 livros inteiros na cabeça que a gente não conheceu, porque ele não teve tempo de escrever. Ele morreu antes de escrever esses 2 livros que ele tinha. Boris, o Vermelho, que ele chegou a escrever alguns capítulos, e tinha a Apostasia Universal do São Francisco. Estavam os 2 prontos na cabeça dele. Só que, às vezes, no processo, ele sempre falava pra gente que quando o personagem é verdadeiro, ele deixa de ser mandado pelo escritor e passa a mandar na obra. Então, o personagem se escrevia. Minha avó contava que quando ele estava escrevendo Dona Flor e seus 2 maridos, ele estava chegando perto do fim e estava com um problema. Ele não sabia o que é que ia acontecer. Com quem Dona Flor ia ficar? Ia ficar com o Teodoro ou ia ficar com o Vadinho? O que é que ele ia fazer? E um belo dia
minha avó conta que de noite ele não foi deitar, ficou na máquina. Quando deu 5 horas da manhã, ele chegou no quarto, olhou para ela, acordou ela e fez: mas essa sua amiga, hein, Zélia? É uma sem vergonha. Ela acordou assustada, fez: amiga, sem vergonha? Que amiga, Jorge? Do que é que você está falando? Fez a Dona Flor. Não é que ela resolveu ficar com os dois? Então eram coisas que às vezes até surpreendiam ele. Não eram coisas que ele já tinha criado. E sim o personagem, que os personagens dele comiam, bebiam, namoravam. Eles tinham uma vida, eles tinham uma profundidade, né? E então eles criavam vida. E você vê que os personagens de Jorge estão vivos, não só no Pelourinho, mas no imaginário das pessoas que, inclusive, nunca leram Jorge Amado. Sim. Você vê até hoje, você abre o Instagram, qualquer menina que está abraçada com os dois amigos, bota o hashtag Dona Flor. Qualquer morena com a flor brejeira é Gabriela. Então, assim, até quem não leu a obra de Jorge Amado conhece os personagens de tão vivos que eles são. Judeci, sim. Nas obras de Jorge Amado, a gente tem, obviamente, diversas e claras influências ao povo negro. Qual a importância de Jorge Amado, um branco, para a comunidade negra baiana? Primeiro, depois, Maria João vai me dizer se ele era branco mesmo do ponto de vista do DNA. Acredito que não. Eu ouvi sua tia dizendo, acho que sua tia, não é a mãe, óbvio, dizendo o seguinte, que o pai dela era um mulato baiano, né? Mas você vai entender o seguinte: no momento em que era muito difícil compor obras literárias com representações de mães de santo, de mulheres negras e de orixás, porque hoje está muito mais fácil você fazer isso, você tem toda uma segurança junto ao movimento negro. Jorge Amado já fazia isso. Algumas pessoas até questionam, mas as mulheres amadianas não seriam somente boas de cama e de mesa? Não. As mulheres amadianas, elas são livres para escolher os seus homens. As mulheres amadianas negras que são prostitutas são levadas à prostituição. Então isso é uma justificativa, inclusive, e uma denúncia, dizendo: olha, as moças que não eram as bem-nascidas com as contas bancárias abastadas e negras eram obrigadas à prostituição. Vamos pensar em Teresa Batista. Vamos pensar em Tieta, não é? Então, você tem uma justificativa. Eu acho até que os franceses poderiam fazer queixas, porque as prostitutas francesas, você não tem um histórico dizendo o porquê essas moças chegaram a prostitutas. Mas olha, a moça foi prostituta porque foi vendida pelos tios, porque apanhou, porque colocaram ela depois na porta do prostíbulo e porque não houve alternativa. Então isso é, acima de tudo, uma denúncia e um favorecimento, inclusive, para que segmentos da sociedade que defendem as mulheres, principalmente as mulheres negras, se apropriem disso. Salvo engano, em Itália ou França, acho que foi na Itália, um movimento feminista tem como nome Gabriela Cravo e Canela. É verdade, na França. Na França, pronto. Gabriela, que eu sempre... Gabriela Cravo e Canela. Então, você vai perceber a importância das representações, evidentemente, também negras, em Jorge Amado, tanto que a minha dissertação de mestrado foi sobre isso, a representação dos orixás e da ancestralidade em Dona Flor e seus dois maridos. Minha porta de entrada para Jorge Amado, Dona Flor e seus dois maridos, que você acabou de falar. Pois é, a gente está conversando aqui com o Gildeci Leite, ele é professor de literatura da UNEB, especialista e estudioso das obras de Jorge Amado, e também com Maria João Amado, que é neta tem DNA do João Amado. E Jorge Amado, que completaria 102 anos no dia 10 de agosto, itabunense Jorge Amado. A gente está aqui com essa edição do Frequência Baiana, eu, Cristiele França, Gildeci e Maria João Amado. Muita conversa ainda tem por aqui, viu? Daqui a pouquinho a gente está de volta.
Band News FM, Frequência Baiana. Oferecimento pós-graduação Faculdade Baiana de Direito, o maior núcleo de pós da Bahia. Matrículas abertas. A Gomes, o que você imaginar em papelaria, escritório e informática. Tudo no atacado e no varejo. E Casa do Ar, a sua loja especialista em ar-condicionado VRF. 3205-2000. 3205-2000. Estamos conversando aqui com Gildeci Leite, professor de literatura da UNEB, especialista e estudioso das obras do nosso tema de hoje, Jorge Amado, e também com Maria João Amado, neta do Jorge Amado. Tem uma exposição esse domingo, né, no dia que se completam 102 anos de Jorge Amado, que você falasse um pouquinho, Maria João, sobre essa exposição. Exato. Olha, há exatos 11 anos, o Dia dos Pais coincidiu com o aniversário do meu avô. Às vezes acontece isso. E nesse ano, nós convencemos a minha avó a abrir a casa do Rio Vermelho, a casa que eles moravam, para ela ver como era necessário que se criasse um memorial, um espaço para as pessoas visitarem. Nós distribuímos 600 senhas para pessoas que quisessem conhecer a casa. As 600 senhas acabaram em 2 horas e nós tivemos gente visitando a casa o dia todo. Nós tivemos mais de 1.000 pessoas querendo conhecer a casa de Jorge Amado. E esse ano acontece isso de novo. Domingo, dia 10, é o aniversário de meu avô e é o Dia dos Pais. Então, para comemorar que a Casa do Rio Vermelho finalmente vai ser aberta ao público, nós já estamos em fase final de obras, nós estamos com um trabalho sério, um trabalho muito bonito, junto com a DocsPoint, que é uma empresa de gestão museográfica. Nós separamos algumas peças do acervo e, em parceria com o Iguatemi, estamos fazendo uma exposição na Alameda das Grifes para mostrar para as pessoas um pouco da intimidade do casal amado, de Jorge e de Zélia. Nessa exposição, nós temos roupas deles, temos uma coleção de sapos, temos coleção de chapéus, nós estamos levando originais dele e dela, nós temos fotos dos amigos que já passaram pela casa, nós temos uma flor que foi presenteada por Niemeyer, a minha avó, na época da morte de Jorge, e nós refizemos um canto de trabalho dele, com a escrivaninha dele, com a máquina de escrever, com os óculos, com a caneta e com o original. Então, nós estamos querendo chamar a população para ver um pouco do que ela vai encontrar quando chegar no memorial. Gildeci, você como estudioso, o que é que tem sido feito para preservar a obra de Jorge Amado? Tem muitos estudos na academia voltados para a obra de Jorge Amado diante de várias perspectivas. E também tem algumas iniciativas, como, por exemplo, hoje no Conselho Universitário da Universidade tem um processo tramitando de minha autoria, criando a disciplina Estudos Amadianos. Então, a UNEB, a Universidade do Estado da Bahia, provavelmente até o final desse ano, vai ter uma disciplina para os cursos de letras, né? Isso nascendo no curso de letras da Chapada Diamantina, em Seabra, especificamente para estudar a obra de Jorge Amado. A própria Academia de Letras da Bahia faz todo ano um evento voltado para discutir a obra de Jorge. A gente tem que reconhecer que a Academia de Letras da Bahia, ela se preocupa com isso, com a revisita da obra de Jorge Amado. Para você ter uma ideia, lá em Seabra, a quase 500 quilômetros de Salvador, tem uma escola Jorge Amado, que foi recentemente nomeado Jorge Amado com a consulta popular. Uhum. Não é? E Jorge Amado não retratou a Chapada Diamantina em suas obras. Mas assim como Shakespeare não retratou o Brasil. Isso não vem ao caso. Mas o alcance da obra vai até esses lugares todos. Então você percebe que se a gente consegue fazer com que pessoas do povo, né,
nem todas elas foram tão oportunizadas a uma educação mais crítica. Percebam e adentrem e deixem que a obra de Jorge Amado adentre nelas, algo está sendo feito. Lá tem um campus da UNEB. A UNEB tem feito muitos estudos na obra de Jorge Amado. Perfeito. E nesse momento assim, né, que a gente vive, das coisas muito imediatistas, muito rápidas, nada mais importante do que remeter a essa obra para que a gente tenha cada vez mais contato com o que é nosso, né? Porque a gente fica muito mergulhado no mundo virtual e acaba deixando a nossa base muitas vezes escorrer pelas mãos. Então, Maria, por quanto tempo a exposição ficará disponível lá no Iguatemi? É só no domingo? Como é que as pessoas, quais horários que as pessoas podem fazer a visitação? Olha, a exposição vai ser inaugurada às 6 horas da tarde de domingo e continua no shopping até o dia 10 de setembro. Vai ser um mês de exposição e a exposição funciona no horário do shopping, de segunda a sábado, de 9 da manhã até 10 da noite e no domingo, de 2 da tarde às 10. O que vai ter na exposição? Na exposição a gente vai ter um bocado de coisa. Roupa, a gente... Não é segredo, não. A gente tem roupa, a gente tem um ambiente que a gente refez, a gente tem objeto de coleção, a gente tem objeto de arte. Tudo muito minucioso, né? Muito criterioso esse trabalho de vocês. Muito criterioso, muito intuitivo e feito com muito amor. Perfeito, então excelente oportunidade para todo mundo que não conhece, não teve a oportunidade de conhecer ainda, de ver os objetos de perto, e ir lá na exposição no Shopping Iguatemi para fazer essa visitação. Né? E muito mais do que ir visitar e ver os objetos de Jorge Amado de perto, é conhecer a obra de Jorge Amado, que é o mais importante, né? Claro. A gente conversou aqui com Gilda Leite, professor de literatura da UNEB, especialista e estudioso das obras de Jorge Amado, e também com a neta dele, a Maria João Amado.